7h20 ainda. Nós estamos preparando, organizando para começar o culto. E mais uma vez, mais uma quarta-feira de bênção, quarta-feira que, como diz a palavra, é mais um dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos, regozijemos nele, porque o Senhor tem feito maravilhas. Tantas coisas têm acontecido nesses dias, quantas descobertas novas, quanta palavra boa vindo do trono de Deus para a nossa vida. Muita gente abrindo os olhos, acordando para as coisas de Deus. Edinho, um abraço, saudade de você. Marlinda, muita saudade Eu tenho ido sempre à igreja aos domingos, mas não tenho conseguido encontrar os irmãos. A gente está buscando tentar, o máximo, manter a rotina, né? Porque a gente tem que continuar, a vida continua, a gente tem que se prevenir, mas Deus tem feito tantas coisas maravilhosas que tem enchido a gente de esperança, de a nossa fé se fortalecendo, coisas que só mesmo a graça de Deus, né? É um amor incondicional por nós que Deus tem derramado. Então, poxa, isso nos dá ânimo, nos anima para continuar, estar firme. E tudo que Deus tem feito, Deus tem estado no controle de tudo. A gente fica olhando, pensando nos problemas, nas lutas. Mas Pedro, assim como Pedro, né, que na hora, andando sobre as águas, o vento deu uma balançada, ele se desesperou, a fé dele minou e ele afundou nas águas. Mas enquanto ele ainda estava, né, firme na fé, olhando para Jesus, ele andou sobre as águas, né? E tem um monte de gente que costuma meter o mal em Pedro, porque Pedro negou Jesus, mas se você estivesse lá, com certeza você também ia pensar duas vezes em querer encarar aqueles inimigos. Então, às vezes, a situação da nossa vida, né, tá assim, complicada, a gente olha e parece que não tem saída, e o inimigo se fechando sobre a nossa vida, e na hora de falar assim, não, eu sou amigo dele sim, eu falo como ele porque eu ando com ele, né? Então essas coisas a gente tem que pensar bem, porque condenar os outros nos erros dos outros é fácil, mas quando a gente se põe no lugar daquela pessoa, a gente, poxa, eu também ia fazer isso. Costumo dizer que tem muita gente que às vezes reclama da vida, reclama da situação, do que está passando, e que gostaria de ter vivido no tempo que Jesus viveu, naquele tempo de Jesus,
no tempo dos apóstolos e tal. Só que muitas pessoas também ficam achando que aquela vida era boa. Mas lembre-se que Judas também viveu naquele tempo. Né? Teve tanta gente que viveu no tempo de Jesus que também fazia um monte de coisa errada, que também vivia, não cria em Jesus, não queria que Deus fizesse a vontade dele por conta deles, e não por conta da própria palavra e da própria vontade de Deus. Mas, quando a gente se entrega mesmo, quando a gente dedica a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, quando a gente se entrega de coração, realmente Deus move montanhas, Deus move muitas coisas por amor de nós. Como diz o Salmo, se eu não me engano, 47, algumas coisas assim, que diz que ele, ainda que ele é excelso, atenta para os humildes. Ainda que Deus é tão poderoso, tão grande, tão grandioso, tão amoroso, ele olha para nós assim com tanto amor, né? E poxa, só Deus, só esse Deus maravilhoso mesmo. Então a gente hoje está aqui, não é pela graça, é com a graça de Jesus, porque tem sido uns dias que, para mim, graças a Deus, tem sido maravilhoso, Deus tem me abençoado, e eu tenho curtido tanto a palavra de Deus, eu tenho tido, esse tempo tem dado mais, tem estudado mais a palavra de Deus, tem buscado mais, indo mais fundo nas coisas da palavra de Deus. Até outro dia eu precisei de uma dica e não estava conseguindo achar. E aí é bom que a gente tem os nossos universitários, o nosso amigo e querido pastor Paulo. E eu recorri a ele, que eu estava numa dificuldade. E aí ele me ajudou. E assim a gente está ligado, né? Está ligado na videira. É uma coisa só, é Jesus o tempo todo, e a gente vai falar hoje de umas coisas maravilhosas, coisas que Deus fez e tem feito, e tirando para a vida da gente de hoje, nos fortalece muito. E eu queria falar com vocês, né, que Deus, ele, se a gente é ter mesmo confiança, fé, perseverança. Ontem nós falamos sobre perseverança nos grupos de família, grupos familiares. Manter firme até o fim. Que foi na palavra de Mateus 10, se eu não me engano, 10, 22, que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu vim hoje já tenho estudado isso e vendo que essa palavra veio a calhar, não veio a calhar, porque coisa de Deus não é a calhar, é Deus confirmando e falando, porque essa mensagem, essa palavra que a gente vai saborear, é o termo certo, saborear, porque é uma palavra, a palavra é o alimento, né? O nosso alimento, o nosso pão, é o que nos sustenta, então nós vamos saboreá-la. E a gente tem tudo a ver com perseverança, com esperança, com fé e com vitória. Muito mais vitória. Porque no fim da vida desse personagem que a gente vai falar hoje,
Foi só vitória. Nós vamos falar hoje sobre Josué. Josué, aquele homem que, ainda menino, jovem, ao lado de Moisés ali, que no nome dele ainda não era nem Josué, era Oséias, filho de Num. Era um homem que era conhecido como filho de Num. Tecnicamente, ele não era nem conhecido, né? Só conheciam o pai dele, Num. Mas era um homem, um jovem que, desde novo, desde garoto, criado ali com os sobrinhos de Moisés, com os filhos de Moisés, provavelmente ali naquele meio, ainda no Egito, antes de sair do Egito, já convivia com aquele povo. E ele tem muita coisa para nos ensinar, muita coisa a nos ensinar. E é um livro maravilhoso, esse livro de Josué. E esse livro de Josué, ele é um livro de vitória e de conquista. Conquista na terra, conquistas humanas, que nos ensina e nos induz à vitória. Mas é também um livro espiritual, de vitória espiritual. Porque existiram, né? Aconteceram coisas sobrenaturais que somente Deus pode fazer e pôde fazer e fez, mas usou um ser humano, uma pessoa como eu e você, de carne e osso, mas que teve autoridade no nome de Deus, no nome de Jeová na época, né, porque no Velho Testamento se falava de Jeová, Yahvé, Senhor, mas que hoje nós estamos usando o nome de Jesus, que é um nome dado sobre todo nome, a quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Amém? Então vamos dar início à leitura. Está no livro de Josué, como já falei. Vamos ver o livro de Josué. Está no capítulo 3. Capítulo 3 de Josué. Pastor Jorge, um abraço. Amém? Vamos ler? Atravessando o Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passasse. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os vossos sacerdotes levitas a levam, parti vós também dos vossos lugares e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo:
Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigarzeus e os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel e cada um de um homem, cada tribo um homem. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do concerto do Senhor de toda a terra repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas de cima, que de cima descem, pararão num montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó, porque os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? Olha só que história linda. Linda, 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 linda. Como eu estava falando anteriormente, esse Josué, conhecido anteriormente como Oséias, um homem que, desde o princípio, desde o Egito, andava ao lado de Moisés. Agora, Deus, no livro de Deuteronômio, no finzinho ali, capítulo 34, se eu não me engano, 32, Deus fala para Moisés: Moisés, chama Josué e vamos conversar. Chamou ele num canto, só chama ele aqui no monte, nós vamos conversar. E Josué vai suceder você.
E Moisés chamou, e Deus falou. Deus falou com Moisés, falou com Josué. Moisés já estava com seus 120 anos, já estava cansado, e Deus já tinha falado com ele que ele ia subir o monte igual o Arão fez, e de lá ele não desceria, só que não seria o mesmo monte, mas que Josué iria passar a responsabilidade de fazer com que o povo de Deus, atravessasse o Jordão e conquistassem a terra prometida, a Canaã terrestre. E foi assim, e Deus confirmou aquilo, mandou Moisés subiu. Depois Moisés morreu, depois Deus enviou o anjo falar com Josué, no primeiro livro que ele diz, aquele texto célere, naquele texto que todos nós conhecemos, Josué, Moisés é morto, agora é você, tem bom ânimo, esforça-te. Se eu não me engano, no capítulo 1, versículo 8 ou 9, ele diz: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para te fazer prosperar o teu caminho, nenhum se levantará contra ti, ninguém vai poder te afrontar, e aquela coisa toda que Deus fala para ele, anima ele. Só que as condições, o dia a dia, as lutas, as dificuldades, a época era complicada. Deus leva Josué aqui, ele fala até Sitim, ele estava em Sitim, uma cidade antes do Jordão, antes de atravessar, no que chamam de Daquém do Jordão, Daquém da lenha depois, Daquém é antes. Já 3 tribos que já tinham separado a terra dele, se eu não me engano, Ruben, Manassés e um outro ali, tinha já separado a terra deles, que eles não iam atravessar o Jordão, mas tinham, com o decreto de Moisés, que os guerreiros dessas 3 tribos tinham que ajudar os irmãos dele a conquistar a terra. Aqui a posse da terra só ficaria mais que os guerreiros iam atravessar para ajudar os irmãos. Quando eles terminassem a conquista toda, eles voltavam para casa, aí assumia a sua terra. E assim foi. E Josué, como a gente lê aqui no capítulo 3, que Deus, ele fala assim: hoje, neste dia, eu vou começar a engrandecer o teu nome. Porque Josué, até então, era simplesmente um guerreiro, vamos dizer, um general, comandante do exército de Israel, a base do comando de Moisés. Ele era abaixo de Moisés, mas Deus chamou ele e falou: não, eu vou te levantar, você vai ser o cara agora você é o cara. E ele fala assim: eu vou te fazer grande nesse negócio. Para aquele José do Egito, que era pai os filhos de José, Manassés e Efraim, então, Josué é da casa de José. Então, ele vai com os outros 12. Olha só que coisa incrível. Porque Deus, meu irmão, com Moisés, abriu o Mar Vermelho. E todo o povo passou. Não ficou nenhum. Lembra disso? Não ficou. Deus fez. Aqui no Brasil, nós fizemos o Brasil, o governo aí fez, a turma aí fez o tal da transposição do Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco, independente de ser feito mal ou não, ou faturado, não interessa. A gente está falando da transposição. A gente transposição. Sabe como é que foi feito? Usaram máquinas
umas máquinas que tem, ó, para cavar a terra, para fazer sulcos grandes, né, na terra, para poder canalizar aquela água para ir lá para o Nordeste. E assim, foi uma demanda, foi uma mão de obra, foi um trabalhão danado, e tem coisas até hoje que acho que não tem nem terminar. Anos fazendo aquilo. Então, Deus não tinha uma máquina lá na hora, né? Uma Caterpillar, uma retroescavadeira. Ele simplesmente, com o grande poder dele, vai lá e sopra um vento para um lado e um vento para o outro, faz um canal no meio do mar. Nota que há necessidade de ter um vento que sopre para um lado e um vento que sopre para o outro, para poder fazer as barreiras laterais para fazer o canal do meio do mar. Mas o povo passa. Só que o povo todo passa. Não só passou os obedientes, não só passou os fiéis, mas passou uma turminha lá, uma tal de Coré, lembra do tal de Coré, que depois levantou uma dissessão, uma bagunça, um maior tumulto contra Moisés? Ele também passou. Deus permitiu que ele passasse também. Às vezes a gente pensa que, por que Deus permitiu isso? Deus está dando oportunidade para a pessoa se arrepender. Deus está dando oportunidade para a pessoa pensar 2 vezes no que vai fazer. É a pessoa que decide. Não é eu nem você que vai decidir pelos outros. Eu sou fiel, eu busco ser fiel, eu acredito na palavra de Deus, eu corro atrás, eu estou lendo, eu creio no que a palavra diz, e se Deus falou que abriu o mar vermelho, está falado, está escrito na Bíblia, falou. Agora tem gente que não crê, e eu não posso obrigar as pessoas, que nem Deus obriga ninguém a crer. Só que quando foi para abrir o rio, aí Deus usou uma outra engenharia. A gente falou da engenharia de abrir o mar, que o mar, a água, apesar de dela ser parada, mas a água do rio é corrente. Olha só como é que começa a complicar a coisa. E aí, poxa, Deus fala assim, caramba, o mar foi fácil. Eu soprava o vento para cada lado. E agora, o que eu vou fazer para parar aquelas águas? Deus falou, eu vou usar os pés dos sacerdotes. Aqui no Brasil também nós temos várias represas. Tem represa de Itaipu, tem um monte de represa aí que represa. E olha só que coisa linda. Eu fiquei analisando essa palavra, é por isso que eu fui perguntar ao pastor Paulo, porque olha só o que está escrito no versículo. Vamos dar uma no versículo 16, que está assim, ó. No 15, vamos ver no 15. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Ou seja, o Jordão estava transbordando, não era um córrego, era um rio. E pararam, nos 16, né? E pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se um montão, muito longe da cidade de Adã, que esta banda de Sardã. Eu fiquei, meu Deus do céu, a gente está falando de Jordão, de Jericó, porque eles estavam do outro lado do rio, mas de frente para Jericó. E a palavra de Deus diz que Deus falou assim, ó, quando o sacerdote tocar os pés nas águas, as águas pararão de rolar. E você lendo o texto, o que ela diz? Que quando os sacerdotes pisaram na arca, na água,
as águas pararam de rolar. Só que, olha só aonde a água parou de rolar. Muito longe da cidade de Adã. Aqui está escrito Adã, não sei bem. Mas, ou seja, aí eu fui para o mapa, porque, sim, poxa, a gente quer entender, porque a água vai parar ali quando o sacerdote pisar. E Deus faz a obra do jeito dele, com toda a sabedoria de engenharia, porque ele sabe o que poderia acontecer se ele fizesse de qualquer maneira. Mas Deus faz as coisas certinho. Aí eu comecei a buscar nos mapas. Olha só, foi onde eu fui pedir o pastor Paulo para me ajudar. Aí, calculadamente, o pastor Paulo viu para mim, da cidade de Jericó, que era a reta onde eles estavam assentados do outro lado do Jordão, até essa cidade de Adã ali, que a gente... Não. Dá mais ou menos uns 33 quilômetros. 33 quilômetros é mais do que daqui no centro da cidade, porque daqui no centro da cidade de Bangu dá uns 22 quilômetros, se eu não me engano, até a rodoviária. Seria mais ou menos de Campo Grande ao centro da cidade, ali na rodoviária. Só que a palavra diz que muito longe dessa cidade ainda. Ou seja, então a gente pode calcular que essas águas pararam lá. Mais ou menos 50 quilômetros de distância. Bota aí. Botar 40, 50 quilômetros de distância. Por quê? Você vai me perguntar por quê. Por que parar a água tão longe? Porque quando parou a água parou de rolar, aqui fala que parou de rolar de lá para cá. Mas a água continuou rodando, descendo o rio. E a água não parava ali em Jerusalém, em Jericó. Ainda tinha água ali. Ou seja, Deus falou que quando o sacerdote pisasse nas águas, as águas iam parar. Só que, para alguns que só olham o que vê, não viram as águas parar, porque a água tinha parado lá em cima ainda, mas ainda tinha um resto de água, 50 quilômetros de água descendo o rio ainda. Que ela ia parar e ia descer, que ela descia ali ela desce para o Mar Morto, e ela estava muito cheia, ela tinha que esvaziar aquela água todinha. Só que tem mais uma coisa, que quando você faz uma represa, né, a água que vem de cima continuava a rolar. E a represa, e a água ia espalhar. Agora você calcula o povo de Israel ali, nos seus 1.600.000 pessoas, que é a média que dava ali, que é o pessoal que saiu ali, que morreu, que nasceu e tal. Botar aí 1 milhão, botar 1.500.000 pessoas ali. Parado num lugar enchendo d'água. Porque se a água ia parar o Jordão. Tudo bem, para no Jordão. Aí começa a atravessar o povo. Só que era muita gente para atravessar. As águas iam começar a encher por trás, ia alagar tudo. E aquelas pessoas ia, inclusive, encher a cidade lá onde ficou Rubem e aqueles outros 3 que ficaram ali. Então, você está entendendo a engenharia de Deus? Às vezes outro pensa que Deus, que é loucura. É loucura. Mas olha o que Deus fez por causa do povo dele, para fazer o povo dele atravessar, para conquistar a terra prometida. E aí, às vezes, você olha para... Poxa, hoje você está passando essa Covid aí, está passando necessidade, está desempregado. Deus está trabalhando, mas da maneira dele. Deus está trabalhando do jeito dele. Deus, ele vai te abençoar, você vai chegar na Canaã.
Mas tem que esperar as águas descerem para você atravessar. Você não pode achar que... porque Deus está escrito, está escrito, está escrito. Mas olha, Deus não é burro. Deus, ele quer que a gente entenda a inteligência dele. Para isso, ele nos deu o Espírito Santo, para que o Espírito Santo, o Espírito Santo entre no nosso Espírito, nos dá um entendimento. Mas se a gente ficar igual Tomé, eu só vejo, eu só creio se eu ver, olha só, gente, Tomé foi lá afrontar os discípulos lá, os amigos dele, e falar, eu só acredito se eu tocar na ferida da mão dele. E do lado ali, onde saiu água ali. Senão, eu não vou acreditar, não. Cara, os caras viveram ali 3 anos ali com Jesus, vieram milagres, tudo. Tomé estava junto. Aí os amigos, os apóstolos falaram, nós encontramos com Jesus, Jesus apareceu. Não vou acreditar. Tem gente assim, tem muita, tem crente assim. Crente, acorda, crente. Aí, o que Jesus fez? Alguns dias depois, Jesus apareceu para ele e falou assim, Tomé, esta mão aqui. Olha só aqui a minha mão. Cutuca aqui. Aí ele foi, meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus fala para ele, Tomé, porque você viu, você creu, mas muito bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então eu sou bem-aventurado, porque eu não vi, mas eu creio. Agora eu queria falar uma coisa para você, meu irmão. Jesus, a Bíblia fala, inclusive está no livro de Deuteronômio, já no finalzinho assim, que, se eu não me engano, capítulo 38, que ele fala sobre as bênçãos e as maldições. Então, quando Jesus fala muito bem-aventurado aquele que não viu e creu, então seria muito mais amaldiçoado aquele que viu e não creu. Já viu que tem crente que vê e não crê? Tem gente, não é crente, e gente também, que vê e não acredita nas coisas de Deus. Voltando aqui para a história de Josué, Josué me pega e conquista essa vitória. O povo atravessa todo o Jordão, atravessou do lado, chegou do lado de lá e, como diz aqui, de pés, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Dessa vez não tinha ninguém atrás para perseguir, não tinha Faraó. Agora eles estavam, e provavelmente eles atravessaram até mais tranquilo. Aí depois foram lá tirar aquela história de tirar as pedras lá, fazer um monumento e tal. Pois bem. Essa coisa vermelha aí, desculpa. Bolsa. Pois bem. Josué era especial. Josué era melhor que eu, melhor do que você. Josué era um ser humano igual a todos. A única coisa que Josué fez, porque uma coisa é certa, todo mundo, eu, você, todos nós podemos fazer todas as coisas que Josué fez. Sabe o que Josué fez? Tem gente que não sabe muito, não conhece muito bem a história de Josué. Para muitos que estão chegando agora, Josué é aquele cara que, além, de atravessar o povo, fez o sol parar e a lua. Ele orou a Deus e fez o sol parar. Estou precisando ganhar essa guerra aí, mas, não pode anoitecer, porque judeu não trabalha de noite,
Judeu de noite, de 6 horas para tarde, não luta, não batalha, não trabalha, a gente descansa. Então para aí o sol aí no meio-dia. Parou o sol no meio-dia. Eles foram lá e mataram todo mundo, ganharam a guerra. Bora, sol, pode ir agora a gente vai vir à noite, vai vir descanso. Esse cara, Josué, é aquele que aos 110 anos, ele morreu com 110 anos, alguns tempos atrás, ele reúne todo o povo, aos 110 anos, ele reúne todo o povo, já perto da sua morte, para falar que eu vou morrer. Meu Deus já falou comigo que eu vou morrer. Então vocês escolhem o que vocês vão querer, porque depois de mim, vocês vão ter que se virar sozinhos. Tem muita gente aí agora desesperada porque não tem o pastor para poder ir lá na igreja, conversar com o pastor, falar com o pastor. Agora você está sozinho. É você e Deus. É eu e Deus. Aí Josué pega aquela turma toda, lê lá que a lei, né, que a gente tinha que ler, e fala só, olha só, eu agora vou morrer. E vocês vão ficar aí. Vocês vão ter que escolher se vocês vão querer continuar seguindo os deuses. Olha só, já tinha atravessado o Jordão. Já tinha ganho todas as vitórias, já tinham tomado as terras, já tinha feito tudo, já estavam vivendo em Canaã, já estava na boa. Deus fala para, se vocês vão querer continuar adorando os deuses dos vossos pais lá do Egito, lá do deserto, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha só, o cara está no final da vida, preste para morrer, finalzinho da vida. E o cara fala assim, eu e a minha casa vamos continuar seguindo o Senhor. 110 anos. 110 anos. Quando eu digo que eu e você, todos nós podemos fazer as mesmas coisas que Josué fez, não foi só Josué, mas todos os homens de Deus, Elias, por exemplo, Eliseu, e todos os outros, Jeremias, aquela turma toda lá, Daniel, Sadraque, todos nós podemos fazer tudo o que eles fizeram. Só tem uma coisa, a gente tem que fazer tudo o que eles fizeram. A gente só vai conseguir fazer os feitos e os milagres que eles fizeram quando nós fizermos o que eles fizeram, em confiar, em obedecer, em esperar. Você imagina Sadraque, Mesaque, Abednego diante do grande rei de toda a terra. Nabucodonosor era o rei de toda a terra. Era o Trump aí da vida aí, que eu acho que Trump nem tem tanta moral como Nabucodonosor tinha na época. Mas o cara chega para ele e fala assim, nós não vamos nos curvar diante dos seus deuses. Mas a gente pode te matar. E se vocês me matarem, ainda assim também não vamos nos dobrar, porque nós estamos com Deus. É muita fé. É muita certeza de que Deus está no controle. Então, Josué, que é um cara que o próprio Deus falou com ele. Ele sabia que Deus falou com ele. Deus precisava, naquela época, de um intérprete, que na época era Moisés, mas naquela hora, Deus falou pessoalmente com ele, chamou ele no canto, vem cá, Moisés, vamos lá, eu e você, Josué, vamos conversar, porque eu tenho umas coisas para conversar com Josué. Mas Deus agora fala direto com Josué. Josué tinha certeza e sabia que era ele. Semana passada eu falei do anjo falando para Maria, que Maria sabia que Jesus era filho do Altíssimo, porque foi ele que falou. A mesma coisa foi com Josué. Então Josué tinha certeza de que foi Deus que falou. Aí você fica na dúvida, achando que um profeta, um pastor,
um amigo seu falou alguma coisa e não, eu não acredito porque não foi Deus que falou. Eu vou na igreja que tem revelação, porque vai ter a irmã da oração, da revelação, vai ter o canelinha de fogo, o reteté, a vassoura, e vai lá para escutar batatada, profetizada, profetada. Fala um monte de coisas que você quer ouvir, que eu quero ouvir. Quando nós temos Deus, isso aqui é Deus falando com você, Deus falando comigo, é isso aqui. É isso aqui. Se você não crê, você está lá naquele lá, ó, de Tomé. Porque se você não crê nisso aqui, você viu e não creu. Porque o que está escrito aqui é a pura verdade. É a pura verdade. Não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça. E o meu já está bastante, hein? Você imagina o trabalho que Deus tinha toda vez vir arrancar um. Como é que Deus tem carinho comigo, hein? Olha só, eu nem sei, acho que ele deve ter arrancado mais de um por dia. Que está bastante, né? Não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça. Se não for da vontade de Deus. O que está acontecendo aí, as mortes, as pessoas morrendo. Ah, porque está morrendo. Ah, porque está morrendo criança. Ah, porque está morrendo velho. Ah, porque está morrendo crente. Ah, porque está morrendo médico. Está morrendo, é vontade de Deus. Permissão de Deus. Sei lá, não me interessa. Isso aí, Deus vai... É problema de Deus com eles. Se Deus cismou de chamar, é Deus com eles. Eu não posso, Jesus falou, vocês não podem alterar um côvado da sua estatura. Por que você vai ficar andando ansioso? Não interessa. Espere em Deus. Espere em Deus. Josué esperou as águas baixarem. 50 quilômetros. Vamos botar aqui, ó, 50 quilômetros que eu trabalhei muito viajando e tal, eu tenho noção. 50 quilômetros é daqui lá em Itaguaí, de Bangu a Itaguaí. Você acha Itaguaí longe? Né? Eu já viajei, agora nem pode nem sair de casa. Mas você imagina uma distância dessa, a água descendo o rio, porque a água, com o rio cheio, ela desce com mais força. Só que ela parou de descer lá em cima, então aquele montão de água parou de empurrar as águas. Então elas também começaram a ser, chama de, se eu não me engano, caudalosas, né? Águas caudalosas, elas vão... E aí você imagina a turminha, porque ficou uma turminha lá, lembra de Acã? Aquela turminha. Tem uma turminha do coisa também. Porque no tempo de Moisés tinha Coré e a família dele, mas ele levantou um grupo lá. Agora tem Acã. Depois a gente revela Acã. Acã foi revelado mais na frente. Aí aquela turma falando, olha lá, falou que a água ia parar, mas a água não parou. Agora a gente não vai ter como atravessar esse rio. Aí aquela máxima que eles falavam, nos tirou do Egito para nos matar aqui no deserto. E aquele blá, 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 blá. Confia no Senhor. Palavra de esperança. A história de Josué, esse cara foi incrível. Esse cara foi incrível. É, assim, de tirar o chapéu para esse homem. O cara, desde novo, enfrentou o cara era príncipe, Josué era príncipe né? Era um dos maiorais da tribo lá, da tribo de Efraim. Por isso que ele foi lá, na época ainda era Osé. Mas o cara foi até o fim. Estava colado com Moisés, com Arão, com aquela turma, a turma do patamar espiritual de cima. Firme. Essa palavra, meu irmão, para você hoje é para te fortalecer a tua fé.
pode estar morrendo do teu lado, na tua família, mas você ainda não morreu. Infelizmente, agora nós recebemos a notícia de que o Celso, o marido da Magnólia, faleceu. Ele estava vários dias internado com essa Covid aí, lutou, mas não resistiu. Hoje ele partiu. Vontade de Deus. É triste, amigo nosso. Poxa, aqui da Valdirene, gente, pessoal, eles, pô, muito querido. Um cara muito animado, muito alegre. E aí, o seu Wilson, poxa, também, era o meu, chamava ele de meu pai na igreja, né, que era careca igual a mim, né, e não sei se coincidentemente, nós estávamos num seminário que foi feito num clube lá em Petrópolis, e o pastor, na época que pregou, foi o pastor Caio Fábio, e ele pregou aquele livro de Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo. E eu tenho anotado essa data na minha Bíblia, só que na minha outra Bíblia lá, eu lembro, estava anotada, foi através da oração, ele fez a oração na hora que o pastor pediu para a gente se abraçar um com o outro, né? Aquele padrinho de batismo. E eu fui batizado com o Espírito Santo através da oração do irmão Wilson. Então eu tinha muito carinho com ele, muito assim, era muito amigo. Ele era meu padrinho, né? Assim, sabendo que Deus é poderoso, é soberano, mas aquela coisa de capricho. Poxa, eu gostava muito, amava muito ele, gosto muito do Paulinho, daquela gente. São pessoas, amigos nossos, irmãos, que estão indo embora. Mas nós estamos aqui. Foi o que Deus falou para Moisés, para Josué. Josué, Moisés é morto. Moisés, meu servo, é morto. Agora você se levanta e tenha bom ânimo. Porque eu vou fazer você passar esse povo para herdar a terra. Como eu fui com ele, olha só, como eu fui com Moisés, eu serei com você. Não fica pensando que porque fulano morreu, fulano era uma bênção, fulano era usado, fulano era... Deus é o mesmo com você. Deus está falando aqui que ele vai ficar com você do mesmo jeito que ele ficou com Moisés, com Josué, e com aquele, com o Celso, com o seu Wilson, com todos. Fica firme. Fica firme. A luta não acabou. Só vai acabar o dia que Jesus vier buscar na igreja. E vai acabar para nós, porque ainda vai ter uma batalhazinha aí para Jesus, mas aí já é com ele. Então, meu irmão, não seja um incrédulo. Não seja incrédulo. Creia. Creia que Jesus, esse Deus maravilhoso, você imagina, olha só o que Deus... Poxa, eu tentei aqui fazer o melhor para você entender a engenharia de Deus, o trabalho de Deus, por causa de um homem que fez assim, não, eu vou te honrar e eu vou fazer isso aqui para cuidar do meu povo. Olha a engenharia que Deus armou, né? Pastor Paulo, que é engenheiro e tal, né? Mas não é engenharia, mas tem engenharia civil, né? Que é aquela da terra e tal. Deus, poxa, moveu, fez coisas loucuras. Parar um rio, fazer lá uma ribanceira. Você imagina uma ribanceira espiritual, né? Aqui em Foz do Iguaçu, né, tem uma barreira ali, Itaipu, né? Itaipu tem uma... Poxa, ali tem um concretagem, aquele monte de concreto levou anos ali. Deus mandou só os sacerdotes pisar na água e acabou. Mas ele precisava de uma engenharia para não prejudicar os filhos. Está demorando a tua bênção? Está demorando a tua resposta? Acabou não. Deus está com você até o final.
Deus está com você. Eu lembro, para terminar aqui, 5 minutinhos, do tempo que nós saímos, quando teve aquela separação da igreja, que nós fomos para o galpão. Só uma baixa comparação, assim, com aquele tanto poder, mas como se nós, ali, o nosso pastor Joel fosse o Moisés, pastor Paulo, o Josué, e a gente atravessou aquilo ali e encaramos lá quem chegou agora, quem vê agora a nossa igreja, não tem noção do que era aquilo. Quando nós chegamos lá no primeiro dia, o primeiro culto, debaixo de poeira, sujeira, aquilo era uma oficina de caminhão, tinha negócio de fibra de vidro, dava arrepio, dava coceira, né? Aquilo era horrível. Mas nós fomos para lá e o pastor Joel, firme, pastor Paulo, tem até uma foto que eu tenho do pastor Paulo que era magrinho. Pastor Paulo magrinho, a gente quebrando, derrubando as coisas que estavam lá, né? Pode nem falar que aquilo eram uns prédios, eram umas paredes lá, tudo bagunçado, a gente tentando arrumar aquilo ali. Hoje aquilo ali, você chega a igrejinha arrumadinha, bonitinha, com ar-condicionado, coisa linda, aquilo ali, aconchegante. Mas vai ficar para lá também, porque quando a gente for, aquilo ali também vai ficar. Não vamos achar que é aquilo ali que é nosso fim, não. Nosso fim é nos braços de Jesus. Mas ali, nós fomos com o pastor Joel. Aparentemente, muita gente achava, o pastor Joel passou um problema de enfermidade no joelho, teve um problema muito grande. E muita gente falava que a gente não ia continuar, que aquilo ali ia acabar, que o pastor Joel não ia conseguir se sustentar ali, aquilo ali não ia conseguir manter, aquilo ia acabar. Tem um monte de gente aí que está dando uns toquinhos aqui, ó, Carlinhos Procópio, Cátia Freitas. Estavam lá. Tá aqui, ó, no celular aqui. Estavam lá. Acompanharam toda essa trajetória. Isso aqui, eu falo de coração, eu amo isso, eu fiz isso tudo de amor. E eu me coloco nessa palavra porque Deus me fez entender que não é porque o Josué, não é porque o pastor Paulo ou o pastor Joel, é porque nós estamos ligados no mesmo Deus. É o mesmo Deus que foi com Moisés, que foi com Josué e que é hoje com o pastor Joel, que é conosco, que é com a nossa vida. Então, meu querido, minha querida, fique firme. Vai passar. Vai passar. Essa loucura toda vai passar. Se morrer, vai para o céu. É claro que ninguém quer morrer, mas todo mundo quer ir para o céu. Então, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? Queria orar com vocês. É tão gostoso e, por incrível que pareça, assim, não dá vontade de parar de falar. Não dá vontade de parar. É tanta empolgação com Deus, com a palavra de Deus, com essas coisas maravilhosas que Deus faz e que está fazendo e que fez e que estão reveladas na palavra dele, que, assim, dá vontade de ficar aqui a noite toda, mas eu sei. Apesar de que a gente está em casa, né? Então a gente fica mais relaxado, não tem aquele negócio de olhar para o relógio lá de trás, da igreja, para ver, né, que já está demorando demais e tal. Mas a gente tem que ir embora, infelizmente. Mas vamos continuar nessa luta. Fica firme, fica firme. Deus está conosco em todo tempo, em todo momento, nessas lutas e tudo. Não desista, tá? Fiquem com Deus. Vamos orar. Eu queria agora aqui orar com vocês pela família do Celso, pela Magnólia, pela Rebeca e pelo filho, esqueci o nome do filho do Celso,
E os irmãos, família, em geral, né? Também do Paulinho, da Alessandra, do Heron, né? Pessoas amigas, queridas que se foram, e entre outras que também estão enfermas, que estão doentes, que estão internadas, que estão... Então, eu sei que Deus está no controle de tudo, mas a palavra de Deus diz para que, se tem alguém enfermo, ore, e a oração do justo salvará o doente. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa de ânimo para nossas vidas. Eu sei que tem pessoas que estão preocupadas, estão ansiosas, não sabem o que vai acontecer, ficam preocupadas com o dia de amanhã. Mas o Senhor Jesus nos ensina: não andeis ansiosos quanto o que comer e quanto o que beber. Porque se Deus alimenta as aves dos céus, que nem plantam, não faz nada, mas Ele as alimenta, Deus também vai alimentar a gente. E nessa palavra nos dá um conforto, nos sustenta. Mas existem pessoas que ainda sentem essa ansiedade, essas dificuldades. Mas eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo visite cada coração, dando força, alicerçando, como pão, né, como pão que alimenta, como o apóstolo Paulo, naquela vez no navio, que todo mundo estava para naufragar, e eles fizeram um jejum, ficaram lá sem comer, já estavam quase morrendo, e aí ele fala assim: não, vamos comer. Aí comeram o pão e se alimentaram, e voltaram e conseguiram sobreviver. Aquele mesmo pão que alimentou aqueles homens é o pão que nos alimenta, é a Tua palavra, Senhor. Que os meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, meu pastor, que a gente possa se alimentar cada dia mais e se fortalecer com esse pão que veio do céu, que é o Senhor Jesus, na nossa vida. As dificuldades são grandes. Foi grande para Josué também atravessar aquele rio, foi dificuldade, foi luta dentro dos de casa, foi luta dentro ali daquele povo, murmurando também, nem porque deixaram de atravessaram o rio, não deixaram de murmurar também, continuaram murmurando. Meu Deus, em nome de Jesus, repreende esse espírito de murmuração no meio do seu povo. Nós temos um Deus maravilhoso, nós temos um Deus que nos ama, e a gente fica com essas murmurações bestas, coisas tão simples de fazer, que não precisa de milagre. Deus faz tanta coisa boa, coisas impossíveis ao homem, mas as pessoas ficam preocupadas com as coisas que a gente pode fazer. Ah, meu Pai, fortalece, Senhor, a Tua igreja. Fortalece a Tua igreja, em especial a Igreja Luz do Mundo, na qual nós servimos ao Senhor através dela. Aquela igreja que o Senhor nos colocou ali, nos arrastou e nos sustentou. Pai, sustenta o nosso pastor Joel, pastor Paulo, pastora Carla, pastor Marcelo, Sandra, Jorge, Simone, todos os pastores, pastor Júlio, Carmen. Ah, Pai, sustenta todos nós, para quando acabar essas coisas, esse negócio todo aí, a gente poder se abraçar, se reunir na igreja e contar as histórias maravilhosas que o Senhor fez no meio de nós, enquanto a gente estava sozinho. Porque quando a gente está junto é fácil, mas quando a gente está sozinho, aí é que o Senhor se revela no nosso, e a gente pode contemplar a Tua glória, Pai. Senhor, peço também pela vida da Magnólia, o coração dela está arrasado, quebrantado, destruído pelo problema lá, pela morte do Celso, dos filhos deles. Senhor, em nome de Jesus, pela vida do Paulinho, da família da dona Eva, do seu Wilson, que também partiu, e de todos os outros, da mãe da Luísa também, Senhor. Pai, que conforte o coração da Luísa, do marido, do filho dela, Senhor, de toda essa nossa gente, Pai, que está tendo essas perdas, mas eu creio que são perdas humanas, mas muito mais para ganhos para a glória do Senhor.
Que cada um aqui, Senhor, que está reunido nessa noite, receba de Ti a unção do Teu poder e a esperança que vem da Tua glória. Porque nós esperamos novos céus e novas terras, e tudo se levantará para a Tua glória. Que seja assim em nome do Senhor Jesus. Também te pedindo, Senhor, em oração especial pelo aniversário do meu amigo Seu Carlos, pai da Carlinha, esposo da Maria Diniz, da Camila, que eles estavam lá comemorando com aquelas crianças. Mais um dia, Senhor, que o Senhor deu a ele, mais um ano de vida. Abençoa o Seu Carlos, continua abençoando ele, este homem valoroso, Senhor, que o Senhor também tem sustentado ele nas Tuas mãos, tem feito maravilhas na vida dele. Abençoa ele com toda a sua família, Senhor, com a Carlinha, com a Camila, com a Maria, o Daciel, o Marcelo e as crianças, Senhor. Abençoa eles em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos até a vinda do Senhor Jesus. Na sua glória. Amém e amém. Boa noite. Fiquem na paz. Ui.